Fala galera, começando agora mais um episódio de Bebedores em Séries, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Idade Média retratada em Game of Thrones. A gente pensou em falar sobre a Idade Média real, da nossa história humana, retratada ficticiamente em Game of Thrones. A La Trappe foi escolhida justamente por ser uma ale orgânica, o mais próximo, não, totalmente diferente as ales que tem em Game of Thrones, mas a gente trouxe por causa disso. Falar de Game of Thrones é meio complexo em tentar emparelhar com a nossa história real. Por quê? Temos dragões, temos misticismo que realmente acontece, não é só fábula, e entre outras coisas mais. Porém, o que George R.R. Martin trouxe foi muita base histórica do que aconteceu na nossa história real, certo? Bom, para começar, acho que a primeira coisa que a gente consegue perceber no universo de Game of Thrones, historicamente fiel, vamos dizer assim, é a violência. Sim. Porque a gente tem a Idade Média como uma época super violenta, sangrenta, bárbara. Idade das Trevas. A Idade das Trevas, que a violência era uma coisa muito cotidiana. E isso a gente consegue perceber em Game of Thrones. E muitas de algumas críticas que acontecem com a série, de que tem um pouco de violência gratuita, de que tem sexo gratuito. Mimimi, né? É mimimi, porque se você for pegar historicamente a Idade Média, era isso. Claro que a gente, quando coloca agora, nos tempos atuais, com os conceitos que a gente já formou nesses anos todos de história humana, a gente fica um pouco chocado com algumas coisas. Mas você tem que se colocar na situação da época. Outra coisa também que a série faz muito bem, na Idade Média também conhecida, o período da Idade das Trevas, era a parte do concentração do intelecto. Sim. Então você percebe que pro povo em geral, eles eram totalmente desnorteados, não sei se é exatamente a palavra, mas eles não tinham acesso a estudo, a leituras, a livros, etc e tal. Tudo ficava na mão dos nobres, do clero, digamos assim. Game of Thrones trabalha com mitologias e politeísmo, além de um cristianismo que nós tivemos na Idade Média, mas tudo ficava na mão do clero, e você percebe muito isso quando você vê aquele povo sofrido, aquele povo que passa praticamente na miséria, que não sabe ler, não tem acesso à história do mundo, não tem acesso a nada. Para eles a noção de mundo era muito restrita, né? Porque naquela época o que você sabia de que existia além das suas fronteiras era muito pouco. Era uma espécie de feudo, né? Sim. Eles trabalham, se a gente tentar usar um termo, seria um feudo. Um nobre que dominava um espaço geográfico delimitado, e todas essas pessoas serviam esse nobre e mal sabiam o que estava acontecendo no E para eles era muito aquela coisa, os nobres que dominam a região onde eu vivo, tem algumas outras regiões relativamente próximas que eles sabem que existem por conta dos conflitos de demarcação de território, de conquista de território, acontecia muitas revoltas e guerras. Então, quando eles saíam para viajar, era no máximo para tentar conquistar um novo território, mas não tinha muito essa viagem de exploração, de descobrir o que existe, o mundo lá fora. Bom, uma das referências históricas que a gente consegue perceber dentro de Game of Thrones é a Grande Muralha, que a gente tem ao norte de Westeros, que separa o povo que eles chamam de selvagem do povo civilizado. Isso historicamente a gente teve, e o George R.R. Martin, ele numa viagem que ele fez à Inglaterra, nos anos 80 mais ou menos, ele ficou fascinado com os restos da muralha que ele viu, que separava onde fica a Escócia hoje, essa muralha ficava. Eles separavam o mundo civilizado do povo bárbaro, né, que a gente tinha nessa época. Dentro de Game of Thrones, o que seriam os bárbaros reais é o povo selvagem. Isso. E eles conhecem, o mundo civilizado conhece muito pouco deles, né, que eles vivem nas florestas, uma coisa que também na nossa Idade Média gerava muito estranhamento, né, a questão das florestas, por questões até religiosas, de você achar que ali viviam deuses, viviam criaturas místicas. Né? Rolava muito esse politeísmo, assim, em contrapartida já ao cristianismo que estava se formando em Roma, né? E a muralha
de Adriano foi construída Isso. justamente para combater essas invasões bárbaras. Isso. Porque era um método de se proteger. E é exatamente utilizado dessa A forma. mesma coisa em Game of Thrones. Isso é muito legal. Outra referência histórica que se faz muito presente na série foi o duelo, né? Sim. Também conhecido como Guerra das Rosas, que aconteceu em 1455, que foi um duelo de duas famílias para comandar um país, que era a família York, representada pela bandeira branca, e a família Lancaster, que era representada pela bandeira vermelha, que fica... Se você já assistiu o seriado, fica óbvio, né, que é a diferença entre os Starks e os Lannisters, que mais do que nunca estão se tornando os grandes pilares familiares da série, né? E isso é calcado historicamente nessa Guerra das Rosas que aconteceu de verdade, que tinha a família York e a Lancaster. Entre outras N características que o seriado traz da Idade Média real, temos as festividades onde os cavaleiros brigavam pela atenção dos nobres, principalmente do rei, que as lutas às vezes iam até a morte, às vezes não. Então, assim... Muitos elementos. Ele é um gênio. Sim, além de construir uma trama, uma intriga extremamente complexa, cheia de personagens, cheia de aspectos geográficos, uma língua nova e tudo mais, o cara foi capaz de trazer muitas coisas do nosso passado à tona e tornar isso prazeroso. Muita gente não gosta de história, né? Estudar Roma. E com Game of Thrones ele traz esse interesse, de repente, em pessoas, em jovens que estão começando a assistir. Pô, peraí, isso aí é legal. Tô gostando disso aí. Se aconteceu de verdade... Pegar alguma coisa pra Deixa eu pegar histórico, né? Pegar a história disso e ver como que era. Pra perceber quanto é genial a obra do cara. Muito genial. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, a gente vai fazer um vídeo depois sobre Game of Thrones, sobre outros aspectos dessa série enorme. Foi por isso que a gente escolheu falar só sobre alguns elementos históricos da nossa Idade Média inseridos na trama de Game of Thrones. Porque é tão grande a história que se a gente fosse falar dela num modo muito amplo, a gente ia matar um monte de assunto que a gente podia discutir daqui pra frente. Exatamente. E agora deixa nos comentários quais elementos específicos da trama vocês querem ver a gente falando aqui. Fica à vontade para falar tanto de Game of Thrones quanto de qualquer outra série que seja do interesse. Exatamente. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu joinha, compartilha no Facebook e no Twitter, em todas as redes sociais. E fica ligado que semana que vem tem mais, como vocês já sabem, aqui no nosso Bebedores em Série. Que bosta! Falou, até semana que vem. Desculpa. Deixa no vácuo não. Não, foi mal.